A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra. Nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Nesse dia glorioso, majestoso, ao contemplar e ao ouvir o canto dos pássaros que Deus deixou escrito, e que tudo se fez por sua palavra, Ele criou os pássaros que voejam sobre a bobada da terra e pousam na terra para o alimento. O Deus poderoso que veste os lírios, o Deus que permite passarmos por todas as coisas e vencê-las em Cristo. O Deus que passa conosco nos desertos e que sobe conosco nas montanhas. Nesse dia glorioso, majestoso, o dia que se chama hoje, ao ouvir a pausa da minha voz e ao contemplar que somos humanos e pó da terra, mas temos o Espírito, o sopro de Deus que está sendo afinado. Ao contemplar que tudo somos pequenos e Deus é grandioso, o Criador, o soberano Deus, o eterno Pai, o Deus que louvamos e bendizemos com todas as boas obras que Cristo veio, o Verbo se fez carne e exemplificou fazendo. O Deus poderoso, glorioso, que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo se fez carne. A quando tudo recebemos, praticamos e ouvimos e atendemos, e vemos a grandeza de Deus, o Deus que nos permite olhar uns aos outros e voltar para nós os olhos, o Deus poderoso e glorioso das flores que nascem, do brotar da terra e do abrir dos botões. Aleluia! Que nesse dia se faça um bom dia e que nós podemos andar em novidades pelo poder glorioso da palavra de Deus. E vem em revelação a palavra de Deus para todo bem, todo que ouve e recebe, em todo o globo da terra, em Romanos 8, versículo 1 a seguir. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e ao que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Aleluia! Aleluia ao Deus poderoso, ao glorioso Deus, o Deus que nos permite toda bênção em Cristo, e ao contemplar as maravilhas, e ao ser livre de toda a corrupção da natureza humana, e ao chegar até o Filho de Deus, ao Verbo que se fez carne, e entender a bondade de Deus e vivê-la. Aleluia! A felicidade em Cristo, aleluia. Aleluia. Desenvolvendo as raízes pela revelação da palavra Jesus Cristo. Você recebe? Aleluia. Já peço também que aqueles que vão ouvir do princípio ao final, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e receba toda a bênção de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. A bênção da bondade, do auxílio, do socorro em nós, porque fazemos e Deus nos auxilia. Aleluia, aleluia, aleluia.